E se existisse um texto perdido por quase 2000 anos, que oferecesse uma visão totalmente diferente dos ensinamentos de Jesus? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos segredos do Evangelho de Tomé. Olha, logo de cara, a primeira frase já joga na mesa uma promessa. E que promessa? Isso aqui já diz tudo. Não se trata de mais uma história sobre a vida de Jesus. É, na verdade, um convite, quase um desafio para decifrar ensinamentos que estavam escondidos. E a recompensa? Bom, nada menos que a imortalidade. Mas o detalhe é, não pela fé, como estamos acostumados a ouvir, mas sim pelo entendimento, pela compreensão profunda. E a própria história de como esse texto foi achado parece coisa de filme de aventura, sabe? Imagina só, em 1945, lá no Egito, um camponês, sem querer, desenterra um jarro de cerâmica que estava selado. Dentro, ele encontra um verdadeiro tesouro de textos antigos. E no meio deles estava esse evangelho, um conhecimento que ficou ali oculto por séculos e que finalmente viu a luz do dia. Ok, mas o que faz esse texto ser tão diferente, tão especial? A verdade é que a estrutura e a mensagem dele desafiam praticamente tudo o que se conhece dos evangelhos mais famosos, os canônicos. Aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, os evangelhos que a maioria das pessoas conhece, que contam a história da vida de Jesus. Do outro, o evangelho de Tomé, que não tem história, não tem narrativa. É uma coleção de 114 frases, de ditos, ou logia, como se diz em grego. A questão aqui não é seguir uma história, mas sim decifrar um código espiritual. E essa ideia de decifrar leva a gente direta para um conceito central aqui, a gnose. Gnose, em grego, quer dizer conhecimento. Para os grupos gnósticos, a salvação não vinha exatamente da fé, mas de uma iluminação interna, sabe? De um conhecimento direto, pessoal, do que é divino. E é aqui que a gente chega na ideia talvez mais radical de todo o evangelho. Onde é que está o divino? Spoiler, não é num futuro distante, nem num lugar sagrado específico. Vamos parar para pensar um pouco no impacto disso. O reino de Deus não é um lugar para onde a gente vai depois, mas sim um estado de consciência que a gente acessa. Agora, está ao nosso redor e, mais importante, está dentro de cada um. A chave para essa percepção, a chave para a própria salvação segundo o texto, é o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é encontrar o divino. É uma virada de chave, né? E o mais interessante é que o Evangelho não só aponta o destino, ele também meio que oferece um mapa. Ele descreve uma jornada psicológica e espiritual em etapas bem claras. O caminho proposto aqui é uma transformação total. Começa, claro, com a busca. Só que o que se encontra não traz um conforto imediato. Pelo contrário, causa perturbação, porque abala as crenças mais antigas. É só atravessando esse caos que surge o maravilhamento e, finalmente, o domínio sobre si e sobre o todo. O desconforto, veja só, é parte essencial do processo de iluminação. Agora, muitos desses 114 ditos são como enigmas, como quebra-cabeças. A ideia não era que fossem aceitos ao pé da letra, mas que provocassem uma reflexão bem profunda. Pega esse exemplo. Bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. É estranho, né? A interpretação mais comum é que o leão representa nossos instintos, nossa parte mais animal, e o homem seria a consciência superior. Então, a bênção está em conseguir transcender essa natureza animal através da autoconsciência. Faz sentido. E tem esse aqui com só 2 palavras. Tornai-vos passantes. É um soco no estômago, né? Um chamado poderoso ao desapego do mundo material, uma lembrança de que estamos aqui só de passagem. Então, o que esses enigmas todos querem ensinar? Eles não são regras, não são mandamentos. São mais como espelhos, um convite para que cada um olhe para dentro de si e descubra a sua própria verdade, em vez de só aceitar uma verdade que vem de fora. Bom, vamos então tentar resumir as ideias principais dessa filosofia tão única. Quais são, afinal, as grandes lições do Evangelho secreto de Tomé? Em resumo, a mensagem é bem direta. A jornada espiritual é para dentro. A salvação não é uma coisa que se espera, mas uma realidade a ser descoberta, aqui e agora, pelo autoconhecimento. Rituais externos como o jejum perdem a importância diante do entendimento interno. E o objetivo final é um retorno à nossa essência, ao nosso princípio. E essa é talvez a diferença mais marcante de todas. O caminho proposto não é o da fé ou da adoração a algo externo. É o caminho da descoberta e da compreensão.
É uma espiritualidade de exploração ativa, não de obediência passiva. Para fechar, fica aqui essa reflexão. Se o caminho para o divino não for apenas sobre crer, mas sobre conhecer a si, o que isso muda na busca por um sentido para a vida? A resposta, quem sabe, continua escondida nessas palavras secretas, esperando para ser decifrada por cada um de nós.